Olá pessoal, eu sou a Júnia e junto com os meus amigos Clara e Matheus, vamos falar um pouco sobre o pré-urbanismo progressista. Você já ouviu falar sobre o pré-urbanismo progressista? Se não, hoje vamos aprender um pouco sobre seu conceito, suas características e três dos seus pensadores que fizeram parte deste movimento. Vamos começar um breve contexto da época. A Revolução Industrial ocasionou um grande crescimento demográfico nas cidades e acarretou um êxodo rural em benefício de um desenvolvimento urbano sem planejamento preliminar. Os panoramas das cidades medievais ou barrocas vão ser rompidas por uma nova ordem. Dessa forma, Haussmann, prefeito antigo do departamento do Sena, no desejo de adaptar Paris, faz uma obra realista. Podemos caracterizar essa nova ordem como a racionalização das vias de comunicação, com a abertura de grandes artérias e criação de estações, os quarteirões de negócios no centro e as residências nas periferias. Nesse período, a cidade ganha novos aspectos, dando espaço para grandes lojas e hotéis. A suburbanização ganha espaço, a indústria se instala nos arredores e as classes médias operárias deixam de ser um grupo espacial bem delimitado. Os sentimentos humanitários, principalmente de médicos e higienistas, denunciam o estado de deterioração física e moral em que vive o proletariado urbano, com habitações insalubres, distantes do trabalho, sem espaços verdes nas áreas mais populares e com lixões abarrotados. Dessa forma, alguns pensadores criaram modelos de cidades que pudessem abrigar a todos de maneira saudável, com a comum ideia de bem-estar e compartilhavam as críticas quanto à alienação da sociedade e à solução dos problemas, utilizando a relação dos homens entre si e com o meio. Agora que sabemos sobre como tudo isso se iniciou, podemos conversar sobre as características do modelo progressista, das quais se destacam espaços amplamente abertos, rompidos por vazios de verdes, tem como uma exigência a higiene. Relatam que o verde oferece a um quadro para momentos de lazer, consagrado à jardinagem e à educação, uma sistemática ao corpo. O espaço urbano é traçado conforme uma análise das funções humanas. Classificam e localizam separadamente as diversas formas de trabalho como industrial, liberal e agrícola. A lógica e a beleza devem coincidir. Ela recusa qualquer herança artística do passado, para submeter-se exclusividade às leis de uma geometria natural, eliminando a possibilidade de variantes ou adaptações a partir do mesmo modelo. Podemos ver que, ao contrário da cidade tradicional, a cidade progressista não constitui mais uma solução densa e maciça. Porém, vai propor uma localização fragmentada. Na maior parte dos casos, os bairros e as franjas autossuficientes são indefinidamente justapostos. Com as características do modelo progressista compreendidas, vamos agora aprender sobre os três principais pensadores e ideias que participaram desse modelo. O nosso primeiro pensador vai ser Charles Fourier. Ele foi um grande crítico das atividades da vida moderna de sua geração. Segundo ele, acreditava numa sociedade ideal, partindo da crença que o ser humano é bom, que o problema residia na sociedade existente, que impedia o desenvolvimento livre das paixões do ser humano. Ao desenvolver sua teoria, designou-se três anéis fundamentais. O primeiro detinha da cidade central, o segundo os arrabaldes e as fábricas, o terceiro as avenidas e o subúrbio. Havia de conter espaços vazios duplos nas regiões de anéis secundários e triplos nos terciários. As casas deviam ser isoladas, formando fachadas regulares em todos os lados, contendo ornamentos nos elementos divisórios de terrenos. A execução de uma cidade baseada nessa teoria acabaria por vezes segregando as pessoas, visto que estariam em questões econômicas. Assim, a fim de tornar acessível os espaços, foi proposto um modelo que agrupava residências no mesmo prédio, mantendo sempre o princípio da salubridade e estética. Fourier propôs as falanges, onde deveria ser construída com materiais locais de pouco valor. O centro deveria abrigar espaços mais tranquilos, como refeitórios, o conselho, biblioteca, templo, telégrafo, etc., enquanto a outra ala detinha das atividades ruidosas. Assim, a terceira ala abrigava atividades de hospedaria, como quartos e salas de banho. O falanstério contraria com salas para relações públicas, caleiros, lojas aéreas e jardins de inverno. Idealizava-se, assim, que mesmo as classes mais baixas da sociedade desfrutassem desses espaços bem estruturados e frequentados anteriormente apenas pela elite. Segundo pensador é Robert Owen. Owen pode ser visto como um dos mais atuantes pensadores do socialismo utópico. Na condição de administrador, teve a oportunidade de observar claramente as penosas condições às quais os trabalhadores eram submetidas. A partir dessa experiência, resolveu dedicar-se à criação de cooperativas que negassem o individualismo e a lógica egoísta das empresas capitalistas. Seu esforço recaiu essencialmente na redução das horas trabalhadas, no melhoramento do habitat e na prática obrigatória da escolaridade.
Seguindo métodos modernos, Owen acreditava que a educação é necessária ao homem, que quer dominar a máquina e explorar as possibilidades da Revolução Industrial. Na Escócia, após assumir o controle de uma empresa produtora de algodão, estabeleceu um regime de trabalho de 10 horas e oferecimento de introdução escolar a seus empregados. Passando algum tempo, o sucesso alcançado por seu modelo acabou gerando fortes manifestações oposicionistas. Deste modo, Robert Owen acreditava que a mudança havia chegado e que uma nova era deveria começar. As grandes invenções modernas, os melhoramentos progressivos e progresso contínuo da ciência e das artes técnicas e mecânicas estão destinados a serem usados para fazerem todos os trabalhos de melhorias nos locais. No plano quadriculado, onde Robert desenhou, distingue-se um conjunto de quadrados formado por prédios. Cada quadrado pode receber de 1.200 pessoas e estar de 100 a 1.500 acres de terreno. No interior dos quadrados erguem-se os edifícios públicos, que os dividem em paralelogramos. Para haver mudanças nas classes desfavorecidas, Owen afirmava que era preciso retirá-los da alienação que sofriam, oferecendo condições adequadas à constituição natural do homem. Na educação, fundou escolas infantis junto às fábricas e afirmava que todos deveriam ser constantemente educados pela participação e relação entre escola e comunidade. Owen não foi um revolucionário no sentido estrito, mas foi inovador no sentido de tirar do próprio capitalismo forças positivas baseadas na humanização e no respeito às necessidades de todos, especialmente das crianças que seriam o futuro de uma nação. O nosso terceiro pensador e último vai ser Jean-Baptiste Godin. Pensador francês, inventou os aparelhos à base de fundição e desenvolveu uma sociedade utópica. Através da influência dos ideais fourieristas, fundou os familistérios fourieristas, que durante sua construção foi chamada de Palácio Social. Desse modo, os familistérios se organizavam de modo que fossem complexos arquitetônicos de habitação para operários e tivessem salas que fossem organizadas de acordo com as atividades exercidas. A luminosidade, a circulação do ar e o acesso à água potável eram garantidos pela arquitetura própria dos edifícios. Além disso, a educação e a jardinagem se completavam, de modo que a educação se dividia em 7 classes, e cada um possuía locais e administradores próprios. Para mais, o complemento com a jardinagem acontecia, pois cada semana um grupo de crianças eram divididos para cuidar do jardim, assemelhando o aprendizado e a manutenção do local simultaneamente. Outro sim, cada semana iria nomear uma criança para liderar seu grupo, de modo que as crianças também contribuíssem para a administração dos familistérios. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Até a próxima!